o pastor Leandro Monense chega para cá, que tem a incumbência de ministrar a palavra de Deus nesta noite. Com certeza Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração, amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar juntos. Deus poderoso, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais uma noite de adoração na tua presença, e o Senhor recebendo, Pai, estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra também. Usa teu vaso, teu servo, Pai, que ele diminua, o Senhor cresça, e o teu nome seja engrandecido. Fala conosco através da sua poderosa, santa, viva e eficaz palavra, amém e amém. Jesus, aplauda o Senhor. Deixa Deus te usar, meu irmão. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Que maravilha o culto. O Senhor está falando na sua igreja através dos louvores, das oportunidades. Em todo o tempo o Senhor é maravilhoso. E eu prometo não ser extenso, porque o Senhor já falou à sua igreja desde o início, desde a primeira oração, antes ainda da primeira oração. Mas o Senhor sempre reserva alguma coisa a mais para as nossas vidas. Então você que está com sede, você que está com fome da palavra de Deus, aguça ainda mais os teus sentidos para tudo que vai acontecer daqui em diante, em nome de Jesus. Por isso eu peço que você abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8 e versículo 35 em diante. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. Quando você encontrar, você vai dar um brado de vitória, você vai dizer amém. Glória a Deus. Romanos 8, 35. A palavra de Deus nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode dar um amém bem forte aí? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se assente glorificando o nome santo do nosso Deus. O Senhor é tremendo, porque Ele vai... É maravilhoso que a palavra de Deus, um culto ao nosso Deus, ele está baseado desde Gênesis a Apocalipse. Tudo que for utilizar da palavra de Deus faz parte do culto. Então, uma coisa acaba completando a outra quando estamos diante da presença de Deus, diante de um propósito. Até mesmo os louvores que ouvimos agora e as ministrações que nos antecederam, vocês percebem que o Senhor está nos chamando a atenção de que muitas coisas maiores que os nossos pensamentos estão para acontecer. Foi o que nós ouvimos no início do culto, que o pensamento do Senhor é muito maior e melhor que os nossos, inclusive o caminho que Ele tem preparado para nós. Aí o Senhor vem através da palavra e nos chama a atenção para o pecado, e foi falado aqui sobre os 4 tipos de pecado que o Senhor trouxe à memória do seu servo. Mas agora nós estamos diante de uma palavra que Ele vai tratar da sua misericórdia, que nos alcança em todos os momentos, e nos chama a atenção de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele, o Senhor, vela por sua palavra. Então hoje nós estamos aqui porque alguma coisa vai acontecer em nosso meio, se já não aconteceu. Então abre o teu coração, o teu entendimento, deixa bem aberto o teu espírito, a tua alma, para as coisas que irão acontecer
através da palavra dele, porque ele está dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Então, Paulo descreve a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome. Ele está nos dizendo que estas coisas irão acontecer para todos nós. Em algum momento da nossa caminhada vamos passar por situações, e eu venho falando sobre isso de uma maneira sistemática nesses últimos tempos, nós não planejamos passar por angústia, nós não planejamos passar por tribulações, não existe planejamento para que a gente tenha escassez de alimento, porque ele está falando de fome, não existe planejamento para a morte, não existe planejamento para o dia mau. O ser humano não faz esse tipo de planejamento, não é do nosso feitio fazer esses planejamentos, mas ele está nos assegurando aqui que em algum momento da nossa caminhada nós vamos passar por esses perrengues, essas situações que nós não planejamos, mas então ele vai nos dizer que mesmo que isso aconteça, ainda a certeza, ainda o planejamento perfeito continua estando nas mãos de Deus. Então me faz recordar de momentos da palavra de Deus, onde os servos do Senhor passaram por momentos ruins, momentos que não desejavam. E tem um momento muito específico que eu gostaria de trazer sobre este prisma, sobre esta palavra, quando existiam homens lavando as redes porque não haviam pescado absolutamente nada na noite passada. Está descrito, se não me engano, em Lucas, no capítulo 5. Estavam lavando as redes. Então Jesus Cristo vem, pega um dos barcos, sobe neste barco, pede para que seja afastado da margem, e da onde ele estava sentado começou a ministrar para aquela multidão que estava acompanhando Jesus Cristo. Primeiro, um dos principais pontos desta ministração, deste ponto em Lucas 5, é que as pessoas estavam junto com Jesus Cristo, estavam próximas de Jesus Cristo, estavam muito próximas dele para ouvir a palavra. Estavam ali para ouvir a palavra. Jesus caminhando na areia, na areia continuou caminhando, e todos estavam para ouvir a palavra de Deus. Então o que nos alimenta em definitivo, o que nos sustenta em definitivo, é a palavra de Deus, é a presença de Jesus Cristo através da sua palavra. Aqueles homens estavam decepcionados, tinham expectativa de pesca, irmão Mateus, tinham expectativa de buscar alguma coisa, levar para casa, vender, sei lá, fazer o quê. Eram pescadores e faziam isso todas as noites, ou pelo menos todos os dias. Naquele dia não teve nada de peixe, mas teve a presença de Jesus, que é muito maior que peixe, que é muito maior que a própria provisão. Quando nós temos o provedor, nós vamos nos lembrar que nós vamos ter momentos de angústia, vamos ter momentos de desespero, vamos ter momentos de perseguição, vamos ter momentos de ameaça, vamos ter momentos de perigo, vamos ter momentos de espada, mas lembramos que Ele, Jesus Cristo, está conosco, continua conosco, Ele continua conosco. Jesus Cristo é o mesmo, aquele que foi ontem, hoje e será eternamente. Você consegue reconhecer isso aplaudindo o Senhor? Aí então aquilo era uma angústia, aquilo no mínimo era uma decepção. Mas as decepções, angústias e tudo que a gente enfrenta de adversidades, elas têm um encontro marcado, elas têm um prazo de validade, porque quando vem a presença de Jesus Cristo, quando nós recordamos quem é Jesus Cristo em nossas vidas, nós vamos para a oração, nós buscamos a presença dele, mesmo muitas vezes a gente cansado, muitas vezes a gente decepcionado, porque é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Jesus Cristo nos encontra, Jesus Cristo nos acha, Jesus Cristo já nos achou, Jesus Cristo já te encontrou para um propósito maior do que você possa imaginar, em nome de Jesus. Então ele sobe no barco, pastor Márcio, irmão Eugênio, sobe naquele barco para mudar o cenário daquelas vidas, de quem está ouvindo a palavra, e de quem está emprestando o barco, de quem estava lavando as redes, porque Jesus sabe exatamente do que nós precisamos. Não é muitas vezes do que queremos, é do que precisamos.
Nós precisamos de Jesus para nos livrar do engano, para que a gente reconheça quem nós somos. Somos falhos, pecadores, como diz o irmão lindonês, errôneos, e a gente faz isso todo dia. Então nós precisamos reconhecer quem nós somos e buscar a humildade que nos aproxima de Jesus, porque agora a sorte daqueles homens está para mudar. Jesus termina de fazer o que ele veio fazer, e é tremendo que quando Jesus começa a ministrar, não neste cenário, mas no início da sua caminhada, ele vai dizer: arrependam-se, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então o Senhor vem a esta terra para chamar a atenção dos pecadores, eu, você, ao arrependimento. E tem vezes que ele vai usar algumas situações para que a gente entenda quem nós somos, falhos e pecadores, e necessitamos da presença de Jesus Cristo. Então ele disse: volta ao alto mar, volta lá, mas tu não vai somente voltar para lá, tu vai com um objetivo, e vai, porque eu estou mandando, eu aqui parafraseando. Então Pedro vai dizer: mas estávamos lá noite passada, e não pegamos absolutamente nada, mas como o Senhor está mandando, eu irei. Então ele vai. Então o cenário, a sorte daquele homem está mudando radicalmente. O resultado todos sabem. E aquele homem que então era tido como pecador, porque ele disse: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Como se Jesus Cristo não soubesse quem nós somos. Agora a questão é: pecador todos nós fomos, e talvez pecados terríveis que tenhamos cometido. Mas agora, quando encontramos Jesus Cristo, o cenário começa a ser diferente. Ele vem para promover uma limpeza espiritual em nossas almas. O que nós não podemos fazer é continuar na prática do pecado depois que nós encontramos com Jesus Cristo. Mas o Senhor já falou sobre isso aqui. Agora nós vamos falar, e ele então vai dizer: afasta-se de mim, como se Jesus não soubesse quem ele é. Pedro, eu sei quem tu é, parafraseando. Só que agora a partir desse momento, Pedro, eu vou fazer uma convocação para você. A partir desse momento, Pedro, se você entender o propósito, parafraseando, você vai ser pescador de homens. A tua vida vai mudar, Pedro. Você vai deixar de fazer esta prática para fazer outra maior, para fazer outra melhor. Você entende? É porque os nossos caminhos, os nossos pensamentos não se comparam aos caminhos que Deus tem preparado para nós e os pensamentos que Ele tem já preparado para todos nós. Então diz a palavra que Ele abandona tudo, e os seus amigos também, e vão com Jesus Cristo. Então aquilo que momentaneamente era uma tribulação, era um momento ruim, era uma tristeza, era um fracasso, se transforma agora em alegria. E especialmente porque ele começa a seguir Jesus Cristo. Então Paulo continua descrevendo como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias vai ter apontamentos contra nós. Porque querendo ou não, querendo você ou não, quem está nos acompanhando através das redes sociais, as pessoas estão olhando para nós. E conversava com o pastor Márcio ontem, voltando do culto, e o pastor Márcio dizia: nós somos o evangelho que muitos estão lendo. Muitos ainda não pegaram a palavra. Muitos não leram o que está escrito nas Santas Escrituras. Muitos não conhecem este livro sagrado. Muitos acham que conhecem Jesus Cristo. Mas agora, quando eles começam a nos observar, que leitura estão fazendo de cada um de nós? O que estão lendo quando olham para mim e para você? Que evangelho nós estamos mostrando para esta sociedade que intenta todas as vezes nos levar cada vez mais, como está escrito aqui, para a morte? Você já pensou sobre isso? Já analisou isso? Que evangelho nós estamos passando? Que informação, mesmo sem dizer nada, estamos falando aos nossos irmãos? Então, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas então a palavra de Deus
começa a tocar a nossa alma. Mas em todas estas coisas, por mais que venha a situação difícil, e vem, calma, calma. Tem prazo de validade, tem hora para terminar esse dia mal, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Você entende? Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Eu peço você, em nome de Jesus, que está entendendo, a palavra de Deus, ela está se completando neste culto. Deus está falando com a sua igreja. Eu peço que você venha à presença do altar. Venha à presença do altar agora, deixando aí no teu lugar as mágoas, as decepções, as angústias, aquele sentimento de perseguição, tudo aquilo que é pesado para ti. Porque Deus está falando aos nossos corações. Porque então Ele vai dizer, porque estou certo. Olha só que Deus maravilhoso é este que nós servimos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém, nada, absolutamente nada e ninguém pode afastar-nos da presença de Jesus Cristo, que é o amor excelso, o amor sublime, o amor que se entregou naquela cruz por todos nós. E isso não pode ser em vão. E por vezes nós ficamos presos às mesquinharias, ficamos presos a bobagens. Que é isso? Então quer dizer que todo o esforço, todo o sacrifício que Ele fez foi em vão para que a gente viva ainda em contendas? Para! É tempo de levantar a bandeira da paz. É tempo de levantar a harmonia. É tempo de olharmos como irmãos que somos em Cristo Jesus e vivermos o sobrenatural que é proposto. Se você sabe, canta. Se você sabe, canta. Sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui E quero seu poder. Se aproxime, venham mais perto do altar. Venham. Isso, aqui está saindo brasa de fogo para aquecer o coração, brasa de fogo para consertar, brasa de fogo para transformar. Tem algo sobrenatural aqui. te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas dos olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, Existe aqui uma unção de cura sobre a igreja. Existe uma unção de cura. O Senhor está curando esta noite. O Senhor está curando. Tem cura da alma, do espírito acontecendo aqui agora. Existe um renovo espiritual aqui neste lugar, porque Ele está nos afirmando: nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Não é essa tribulação, essa situação momentânea. Não é não. Ei, maior é Deus, maior é Cristo que está conosco neste lugar. Existe agora, neste ambiente sagrado, uma unção que toca a tua alma, o teu corpo, as veias, artérias, nervos. Tem algo sobrenatural agora tocando, o aparelho urinário. Sim,
descendo aqui. Tem uma unção, a mão poderosa de Deus que toca onde médico algum pode tocar. O Senhor está tocando agora. O Senhor está libertando agora. O Senhor está promovendo o sobrenatural aqui. Eu creio. A palavra de Deus é fiel. Deus poderoso. Olha isso. Olha isso. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Amados irmãos, existe um sobrenatural de Deus neste lugar. Existe uma unção de cura que está tocando as almas aqui. Porque vejam o que está descrito lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 5, a parte B, no final. Por suas pisaduras fomos sarados. Cura, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você pode, tem condições de colocar a tua mão sobre a enfermidade. Caso contrário, se você não tem condições, coloque sobre a tua cabeça, sobre o teu coração. E em nome de Jesus Cristo, esta enfermidade haverá de bater em retirada, tomando posse da palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, Senhor, nós declaramos agora no teu nome, esta enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Arranca com raiz, papai do céu, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos e filhas que aqui estão tomando posse com fé desta palavra, comece a receber o renovo, comece a sentir a tua presença desde a planta dos pés até o alto da cabeça, como o Senhor, um sinal que o Senhor está aqui, como um sinal que o Senhor está aqui, que as pessoas que estão recebendo a cura sintam como uma brisa suave o teu toque agora, papai do céu. Começa a tocar, começa a tocar, começa a tocar. Seja qual for a enfermidade, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Olha para mim, olha para mim, para encerrar. Alguém aqui estava afastado dos caminhos do Senhor, hoje vai reconciliar. Eu andei por aí e hoje quero reconciliar. Quero orar por famílias agora. Se você tem que estar perto de quem você tem como família, chega perto. E alguém vai dizer, mas eu estou sozinho aqui. Irmão Elton, você está sozinho, né? Está com Cristo. O irmão veio sozinho hoje, né? Olha, irmão Elton, uma oportunidade de você abraçar o irmão lá, porque Jesus Cristo disse, não, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Então, enquanto igreja, não fique isso. Se você puder, abraça. Vamos orar. Coloque a mão sobre o teu peito e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, papai do céu, de uma maneira muito especial, que o Senhor venha trazer paz a este núcleo familiar. Traga, Senhor, devolve a esperança, devolve a harmonia. Senhor, que tenhamos sabedoria, discernimento para distinguir tudo o que é preciso. Que o teu doce, amado Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. E que a partir desse instante, o Senhor se instale de uma maneira diferente em nossas vidas, na nossa casa e no ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, a igreja concorda, diz amém. Erga as mãos para o alto e diga assim, eu
como posse da palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.